Seja bem-vindo à Geração TZK. Shalom a todos, bem-vindo ao nosso canal Geração TZK. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é os 10 ditos, conhecido como 10 mandamentos. Bom, e antes de falar do assunto em si, essa imagem vai estar aparecendo algumas vezes no slide, então eu vou explicar um pouco rápido aqui, só para entendimento. Este é o nome do Eterno. Então, o nome do Eterno, ele está escrito aqui, ó. Você vai da direita para a esquerda, né? No meu caso aqui, da direita para a esquerda. Você vai entender que essa primeira letra, né? Pelo Aleph Bet, o alfabeto hebraico. Então, a primeira letra é esta aqui, é o Yud. Essa segunda é o Re. E esta é o Vav. E mais uma vez o Re. O interessante deste nome, que isso vai ficar um assunto posterior, que quando você vê que o nome de Abraão chamava Abrão, e depois passou o nome dele para Abraão, e mudou-se o nome dele. Então no hebraico é Avram para Avraham. Sabe qual é a letra que o Eterno colocou no nome de Avram para se tornar Avraham? Foi exatamente esta pequena letra maravilhosa aqui, o Re, que mudou toda a história de Avram para Avraham. E é interessantíssimo que isso ocorre algumas vezes, né? Mudança de nome na Bíblia, né? Você vai ver lá com Caleb e Josué. O Josué, o nome dele em hebraico é o Sheia, ficou Yehoshua, né? Mas isso aí fica para um outro vídeo. Então vamos lá? Bom, no hebraico os 10 mandamentos seria Aseret Hadbrot, 10 falas ou 10 ditos. E Êxodo no hebraico é Shemot, nomes. Então os 10 mandamentos no hebraico ele seria Aseret Hadbrot, e o significado em si é 10 falas ou 10 ditos. Então esse conceito para nós de 10 mandamentos, na verdade o correto seria 10 falas ou 10 ditos. E por que é interessante a gente focar nisso? Lá na frente você vai entender o significado de ser dessa maneira, porque este nome vai te dar um entendimento lá na frente muito importante. Bom, e nota-se que a primeira coisa que eu estou falando aqui é de Mateus 22, 37 até o 40, né? Então vamos lá. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nota que essa marcação aqui foi eu que fiz, para que você fique atento a isso aqui, ó, a esses dois pontos. Este é o primeiro mandamento, e o segundo, semelhante discorre o texto. Mas guarda esse texto no seu coração e vamos para frente. Vamos no primeiro mandamento. O primeiro mandamento diz: eu sou Adonai teu Elohim, que te libertou da terra do Egito, da casa da servidão. Então aqui, as duas coisas que você tem que atentar para este momento aqui é isso aqui, ó. Primeira coisa, uma das primeiras importantes, que o Eterno ele faz isso aqui, ó, ele se identifica. Primeira coisa, ele se identifica. E a segunda coisa, imediatamente, é que ele te dá o que? Já um livramento. Então duas coisas você tem que guardar isso aqui, três na verdade. A terceira é essa palavrinha aqui, Egito. Mas vamos nessa primeira. Primeiro, o Eterno ele se identifica para você. Você tem que saber quem você serve. Então a primeira coisa que este mandamento diz para você é que eu sou Adonai teu Elohim. Eu sou o Senhor teu Criador. Então o teu Deus, que normalmente você vai ler, eu sou o Senhor teu Deus. Então você tem que entender que este texto, nesse momento, o Eterno está se identificando para nós. Quem é Ele?
e ele já se coloca como Senhor das nossas vidas e já demonstra que ele é o Criador. E logo em seguida ele faz algo fantástico. Ele demonstra para nós que ele nos libertou. Primeira coisa que você tem que entender é que você, quando serve ao Eterno, você ganha, pelos mandamentos dele, liberdade. Essa liberdade ele te dá. Então, quem que é o seu Eterno? Quem que é o seu Adonai, seu Elohim, o seu Deus? É o que te libertou da onde? Do Egito. Então, você pode voltar para o Egito? Não. Mas todo dia as pessoas querem voltar do Egito. Porque todos os dias as pessoas têm a tendência de querer voltar para a servidão. Então, guarda isso no seu coração. O primeiro mandamento, o Eterno, está demonstrando para você quem ele é. Quem ele é para você? Ele é o seu libertador. Então não se torne escravo mais. Guarde isso no seu coração. Não se torne escravo mais. Saiba quem você serve. Não coloque outros senhores na sua vida, né? Vou fazer a setinha aqui, ó. Não coloque outros senhores na sua vida. Você só tem um Senhor e é o teu Criador, o poderoso. Então guarde, este mandamento é o primeiro mandamento. Ele já te coloca já algo maravilhoso. Ele é o seu libertador. Então você já é considerado livre quando você tem este maravilhoso Eterno como seu Senhor e Cristo. Este mandamento, eu disse que você deveria ficar atento ao quarto item, né? Que era essa pequena letrinha, esse pequeno nome, né? Que é o Egito aqui, ó. Esse Egito, você deveria ficar bem atento a ele. Por quê? Porque o nome em hebraico para Egito compartilha uma conexão com o termo Metzarim, que significa fronteiras ou limitações. Deixar o Egito significa ir além daquelas forças que nos refreiam o tempo todo e nos impedem de expressar quem realmente somos. A ideia de deixar o Egito nos lembra que, de certo modo, somos todos escravos. Então, quando você vê o Egito ali, esse Mitzraim, você entende que nós estamos falando um pouco de fronteiras, limitações. O Eterno, ele te tirou da casa da servidão, ele te tirou do Egito, mas você tende a querer voltar para lá. Por quê? Porque nós temos uma natureza pecaminosa, mas você tem que ser liberto dela o tempo todo e não voltar para ser escravo. Então, lutar contra as suas limitações, contra aquilo que te impede a servir ao Senhor de fato e de verdade. É isso que você tem que entender neste mandamento. Não é um mandamento simplesmente, não. Algumas pessoas dizem que os mandamentos foram abolidos, eu vivo pela graça. Ah, tá, você viveu pela graça. Eu também vivo pela graça e tenho um entendimento que eu sou salvo pela graça, mas o que mantém esta liberdade na graça são os mandamentos do Senhor, que são os limites. Eu costumo dizer, eu vou fazer um ciclo aqui só para você entender, em cima desse próprio texto aqui. É isso aqui, ó. Este de vermelho são os mandamentos. É isso aqui, são os mandamentos. E onde você está? A graça do Eterno, ela só se encontra aqui dentro, ó. Vou fazer de verde, de azul aqui, ó. Aqui dentro tem a graça do Senhor. Dentro da onde? Dos limites dos mandamentos do Senhor. Porque aqui fora, vou colocar aqui de preto, como se fosse o mundo, aqui, ó. Aqui é libertinagem. Aqui eu posso fazer qualquer coisa. Aqui fora vale tudo. Mas aqui dentro não vale tudo, não. Aqui tem os limites. Vou trocar essa de vermelho aqui. Eu vou colocar de amarelo aqui, ó. Vou passar por cima. Então, ó, os limites é onde está os mandamentos do Senhor. Então aqui dentro a graça do Senhor está para mim, dentro dos mandamentos. Ah, mas quem me protege? Porque os mandamentos, eles te fazem saber quem você é de fato e de verdade. Então, para contextualizar, aqui dentro, esse azul é a graça, e é onde você está. E isso aqui de vermelho é os mandamentos. É uma redoma de proteção. É ele que te protege, porque os mandamentos demonstram quem você é de verdade, demonstram quem eu sou de verdade. E quando eu sei quem eu sou, eu, de fato, saio
da escravidão. Aqui, eu saio do Egito, eu deixo o Egito para trás. Agora, as pessoas querem vir fazer o que querem. Eles não importam, acham que pode tudo. É só você observar no carnaval. Carnaval é isso aqui, ó, é o Egito, é a escravidão. É mostrar, ficar fazendo as mesmas coisas e proclamar a libertinagem, a promiscuidade, adultério, lascívia, fornicação. Você vê nessas festas e depois acham assim: ah, não, a minha vida tá ruim. Claro, você tá fora da redoma de proteção. A graça do Eterno, ela existe e é ela que te traz a salvação. Você não vai ser salvo pelos mandamentos, mas os mandamentos é que te mantém mostrando se você está indo no caminho certo. Como eu entendo, que aprendi com alguns rabinos, Rabino Marcelo, Rabino Mateus e o pastor Akim, meu pai, Rabino Marcelo que diz muito isso, né? Os mandamentos são as plaquinhas que você está numa rodovia dirigindo, ó, dirigindo. Aí, você está dirigindo, ó, tá no volante ali, aí de repente lá na frente tem uma placa, olha aqui, vou fazer um desenho, uma plaquinha, assim, ó, vou mudar aqui. Tem uma plaquinha falando para você que tem uma curva acentuada. Ah, aí você tá vendo a curva acentuada e vai e vira, ficou ruim ali em cima, né? Vou fazer aqui embaixo, fazer no meio aqui, ó. Uma curva acentuada. Aí você vem, você sabe que tem uma curva acentuada aqui, normalmente ela é de vermelho. Eu vou colocar de vermelho aqui para você entender. Ó, uma curva acentuada. Aí você vem a 100 por hora e você vai fazer como? Se você estiver dirigindo e ver que tem uma placa te mostrando que você tem que virar, diminuir a velocidade porque você tem uma curva acentuada à esquerda. Então o que você tem que fazer? Você freia, porque se você não frear, o que acontece? Você passa direto. Então os mandamentos, eles te demonstram qual é o direcionamento correto, como você está, como é que está indo você nessa direção, se você está indo no caminho correto. É isso que tem que ficar incutido em você, no seu entendimento, porque senão você vai fazer da sua vida o que você quiser. E não é assim. E logo em seguida nós vamos passar para o segundo mandamento. Esse mandamento aqui vai chocar algumas pessoas. Nossa, pai, ai, ai, ai. Esse aqui vai falar sobre as coisas que a gente mais vê no nosso dia a dia. E eu vou ler porque as palavras do Eterno são mais importantes do que as minhas. Não terás outros deuses diante de mim, de minha presença, e não farás para ti imagem esculpida. E eu coloquei aqui, esse não aqui é o lo, em hebraico, né? Lo. Coloquei em vermelho para você entender que ele está te dando uma ordem. Não falei que lá ele fala, eu expliquei anteriormente que é como as placas de trânsito. Então, tem uma placa te dizendo assim: não faça tal coisa, não esculpe imagem. Não esculpe imagem. Ah, que isso? Eu já ouvi várias vezes, às vezes as pessoas falam: não, mas eu não cultuo imagem não. Não, eu não cultuo imagem nenhuma não. Não, eu só creio em Jesus. Mas então por que você tem essas esculturas? Não, é só para me lembrar. Ah, então por que um dia desse eu estava ouvindo um padre muito famoso e ele disse assim: Maria vai à frente. Uai, se tem alguém na frente, e a palavra do Senhor: não terás outros deuses diante de minha presença. E eu ouvi claramente várias vezes homens dizendo, homens que eu respeito muito os padres, porque eles têm um entendimento também da palavra de certa maneira, e estão presos a alguns dogmas, principalmente a estes aqui, e não estou aqui desrespeitando também de forma alguma a religião de ninguém, mas estou dizendo, quando alguém diz que Maria vai à frente, mas o Eterno diz: não terás outros deuses diante da minha presença. Então, quem que vai à frente? Não tem outra pessoa que pode ir à frente. Então, se você que me vê esse estudo e já pronunciou isso alguma vez dentro da sua religião, está errado. Porque a palavra do Eterno diz que ninguém vai adiante, a não ser Ele. Só Ele vai à frente e mais ninguém. Então, seja qual for, e eu não estou aqui pregando a minha religião. Eu costumo dizer que eu estou aqui falando de um relacionamento com o Eterno. A maneira correta de você ter um relacionamento com o Eterno é não tendo outros deuses diante da sua presença.
Pode ser o Deus que for, no nome que você der aí, não importa. Tem gente que não tem esses deuses aí não, mas tem uns que tem o galo, o cruzeiro. Por que não? É porque tudo aquilo que toma a presença do Eterno e chama atenção, a sua atenção, mais a sua atenção do que a atenção do Eterno, está se colocando como um Deus na sua vida. E às vezes você nem presta culto a ela, mas você honra demais. E o Eterno, ele não quer que você se entregue a essas coisas. Então, guarde esse mandamento. Só tem um jeito de você achegar-se ao Eterno. É através do Filho, Yeshua HaMashiach. E em louvor ao Eterno, nós consagramos as nossas vidas e cremos dessa maneira. Não há outro Deus. Então se você guarda aí e coloca, não, é só uma imagem. Está errado. É só uma imagem. Está errado. Não, é eu que estou dizendo? Não, é o mandamento. Lê o mandamento. E se você tiver alguma dúvida, vai a Isaías 43, que você vai ver que é verdade. Lê lá do 40 ao 44, você vai ver essas verdades ditas em Isaías também. E isso é importante. Lembra que eu falei que o primeiro... Eu vou fazer a conexão lá na frente, porque talvez alguém vire e fale assim, mas isso aí é mandamento. Tá vendo aí? Aí, mandamento. É coisa do Velho Testamento. Não, primeiro que nem existe Velho Testamento. Existe a Tanar e a Brit Hadashah, que é a nova aliança, e a Tanar, que é o acróstico de todo aquele compêndio que a gente entende aí como... que as pessoas deram o nome de Velho Testamento. Mas isso aí fica para outra história também. Mas aqui que eu quero que você atente que isto que a humanidade pratica, o Eterno não aceita. E não sou eu que estou dizendo. Foi Ele que disse, através dos seus mandamentos. Então, este segundo mandamento é muito importante. Eu creio que ela é a placa que te mostra assim, olha bem o que você está fazendo, hein? Fique atento ao que você está fazendo. E por que tem que ficar atento? Porque senão você se perde, né? Se perder é ruim. Perder no caminho é ruim. E o terceiro mandamento? Não jurarás pelo nome de Adonai, teu Deus, em juramento vão, pois Deus não absolverá ninguém que use seu nome em vão. Eu posso dizer assim que aqui normalmente as pessoas pouco cometem isso, né? Por quê? Porque normalmente você não sabe como é que pronuncia o nome do Eterno. Então, de certa forma, o nome do Eterno ele está guardado. Mas, quando eu chamo, eu faço referência ao Eterno, a palavra Eterno, Adonai, Elohim, e eu usar essas mesmas palavras de forma com vã, de um juramento vão, eu estou pecando contra o Eterno, porque eu não uso esses nomes com referência. Então eu tenho que respeitá-los. Então por isso que piadas e o próprio nome, esse tetragrama escrito em qualquer lugar, isso, a gente não se faz. E é com muito respeito que eu digo isso, porque a gente tem que entender que o Eterno quis preservar o nome dele. E chamar o nome do Eterno em vão é chamar em vãs coisas, né? É banalizar o próprio nome do Eterno, banalizar e levar falar de qualquer maneira, pronunciar de qualquer maneira e fazer como muitos na internet fazem aí. E não estou recriminando, estou dizendo que tem que se haver um cuidado maior com aquilo que você refere ao nome poderoso do Eterno. Então, se eu vou falar o nome do Eterno, até a hora que a gente tem que até se curvar, bendito seja Ele, porque Ele é maravilhoso e não se deve cometer tal coisa. E dando continuidade, no mandamento 4, esse aqui também é muito bom. Este mandamento, ele é o que a gente precisa dar uma atenção para ele, porque ele foi também deixado para trás. As pessoas, o tempo todo, eles usam os mandamentos, né? Muitos falam dos mandamentos. Se tiver um barulho aí que tá alguém fechando a janela, muitos usam este mandamento e todos os mandamentos. Quando chega no quarto, eles dão um jeitinho de mudar e dá um jeitinho ali, dá um jeitinho aqui, mas eu não quero dar jeitinho nenhum para você. Eu quero que você olhe para essa tela e entenda. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Por 6 dias deverás trabalhar e cumprir todas as tuas tarefas, mas o 7º dia é Shabat de teu Deus. Então, algumas coisas você tem que atentar aqui. E algumas delas eu vou te mostrar aqui. Ó. Primeiro, santificar. Segunda, 6 dias.
deverás. Então você tem o dever de trabalhar. Então o segredo da prosperidade, para quem gosta de fazer campanha da prosperidade, campanha disso, entenda isso aqui. O segredo da prosperidade no eterno é trabalhar 6 dias e descansar o Shabat. Esse é o segredo. Simples. Por que é simples? Porque o eterno é simples. E tem gente, eu já ouvi pessoas famosas, um rapaz famoso que o eterno abençoe a vida dele, de maneira alguma estou aqui para denegrir a imagem dele, nem vou citar o nome, mas um dia eu ouvi ele falando um negócio e ele falou assim, não, porque esse negócio de sábado é bobagem, qualquer dia é o dia santo, escolhe um dia aí que você quiser. Gente, mas se fosse assim então, se é bobagem, então pode deixar esse negócio de lado aí. É muito claro, o 4º mandamento é muito claro, não tem dúvida. Ah, pastor, mas por que você não falou isso antes? Então por que antes foi assim? Antes era antes, agora não. Aqui ó, eu estou dizendo para vocês, o mandamento é o sábado, guardar o sábado, e isso é mandamento. Então você trabalha domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Chegou na sexta-feira, nos pôr do sol, reúne a sua família. Depois você me pergunta como é que faz aí, não manda uma mensagem para nós aí, que eu te ajudo. Na sexta-feira, 18 horas, pôr do sol. O que você faz? Reúne a sua família e celebra o Shabat, o descanso do Senhor. E o descanso é tudo. Porque a maior doença que as pessoas têm hoje é o estresse. E justamente por que ele tem isso? Porque lógico, você quer trabalhar. Eu mostrei num vídeo anterior meu que eu falava que eu queria ser rico até os 40 anos. Eu empenhei meu coração nisso. E o Eterno olhou para mim e falou assim, você quer ter isso tudo? E eu parei minha vida. E hoje eu paro para refletir que não é errado eu querer ter as coisas, mas eu tenho que guardar os mandamentos do Senhor, porque os mandamentos do Senhor, eles são importantíssimos para nós. É Ele que nos abençoa, e guardar o mandamento é que nos abençoa, é com a obediência. Hebreus 5, verso 8 diz o seguinte, sendo filho, aprendeu obediência por meio daquilo que sofreu. Nós temos que aprender a obedecer, porque senão a gente vai aprender das outras formas que o Eterno tem nos dado para aprender. Então o sábado, ele é do Senhor. Você não pode colocar o domingo como dia santo. Aqui, corta isso da sua cabeça. O domingo não é o domingo santo, não. Não, alguém trocou, não interessa. Esse aqui não é o domingo santo, segunda não é a segunda santa, quarta não é a santa, quinta não é a santa, sexta, mas o Shabat, esse é o santo. É o dia santo do Senhor. Santo, separado, santificado. Para quê? Para a glória dele, para benefício do homem. E como é que eu vivo isso? Não, como é que você vive isso então, pastor? Você tem que trabalhar. Eu falei assim, são coisas essenciais. Hoje, policial militar. É necessário um policial trabalhar sábado? Claro que é. O princípio do sábado é a vida. A vida. Então, se o princípio do sábado é a vida, o policial, ele tem por primazia guardar a vida dos outros. Você sabia disso? Que o policial, ele tem o dever de proteger a vida, primeiro dele e dos outros, porque está na Constituição Federal. Então, um policial trabalhar no sábado, tem que trabalhar? Claro que tem. Porque se ele não trabalhar, os bandidos vão lavar a égua. Usei um termo aqui, né? Vão pegar tudo aí. Não. E o médico? Rapaz, se o médico estiver de folga e não for o dia de trabalho dele, aleluia. Agora, se ele está escalado, se o médico não estiver escalado, não for trabalhar naquele dia, o que acontece com ele? Com ele talvez nada, mas com os pacientes dele, eles morrem. O princípio do Shabat é preservar a vida. A vida é importante. E o Eterno, ele ama a vida. Ele ama a vida. Tanto que ele diz no mandamento que você vai vir para frente, que ele falou para não matar, porque ele ama a vida. Então, agora, no dia de sábado é dia de eu convocar todo mundo para bater uma laje? Aí não precisa, irmão. Desnecessário. Agora, não, mas consertar o telhado, porque o Sr. João caiu o telhado dele, pastor. Aí vai chover.
e não tem onde colocar ele de jeito nenhum. Nós juntamos todo mundo e vamos fazer o telhado dele naquele dia, porque senão a chuva vai estragar todas as coisas dele. Ah, então isso pode se fazer. Por quê? Porque eu estou fazendo não para ganhar nada, não para benefício meu, mas benefício de outrem, para ajudar o próximo. Isso é tzedakah, é um ato de justiça. Isso deve se fazer. Você tem que fazer. Agora, bater uma laje porque a galera marcou uma feijoada, aí não dá. Porque tá errado. No sábado não é dia disso. Se for no domingo, pode ser. Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até sexta-feira, antes do pôr do sol. Mas o Shabat, ele é do Senhor. Irmãos, existe mais de 104 ou 144 versículos na Bíblia que falam do sábado. E não tem nenhum que fala que é para guardar o domingo. Então, o único dia que o Senhor disse para santificar e guardar foi o sábado. Porque o sábado é dele. Mas o sétimo dia é Shabat de teu Elohim, de teu Criador, de teu Deus. Guarda isso no seu coração. Espero que você... Eu sei que você vai ter outras dúvidas. Eu sei que você pode querer argumentar com tantas outras coisas. Mas guarda esse argumento no seu coração. Quem falou não fui eu. Foi o Eterno. E o filho dele veio e ratificou o que o pai falou. Então o que vale é o que a palavra do Eterno diz. Não o que os homens inventam. E quando alguém inventar demais, corre. Porque está errado. E com isso, a gente passa para o quinto mandamento. E o quinto mandamento, ele é: honrarás teu pai e tua mãe para se prolongarem teus dias sobre a terra. É o quinto mandamento. Eu coloquei aqui, ó, para você entender o seguinte. Primeira coisa, se você vai ver aqui, ó, honra teu pai e tua mãe. Então você, criança, honra teu pai e tua mãe. Porque quando você for pai, olha onde que o seu filho vai estar. Aí você cresceu, o seu filho está aqui. Aí, quando você for avô, olha onde o seu filho vai estar e o seu neto vai estar. Então essas gerações serão protegidas uns pelos outros. Se você não honra o seu pai, se você não honrar o seu pai, né, vou colocar um X aqui, se você não honrar o seu pai, olha o que acontece. São gerações que são destruídas. E a única maneira de você entender o amor do Pai Celestial por nós é através desse mandamento, uma das maneiras maravilhosas. Este mandamento expressa o amor do Pai para conosco. E quando eu amo e demonstro o amor do meu Pai, pelo meu Pai, eu persevero a aliança do Pai Celestial em minha vida. E o interessante, que eu gostaria que você guardasse no seu coração, que bons filhos, eu vou ver se eu consigo digitar aqui, ó, bons filhos, vou colocar numa letra diferente aqui, vou colocar de vermelho aqui para você, aqui ó, bons filhos pedem tudo para seus pais. Bons filhos pedem tudo para os seus pais. Então honra teu pai. Pergunte o seu pai. Esse seu pai aí mesmo. Pede conselho para ele. Lógico, ele é um homem sábio, né? E por que é importante você fazer isso? Porque honrar o pai e a mãe é importante para que tudo vá bem e prolongue os seus dias na terra. E mais na frente você vai entender isso também. Então este mandamento hoje está caindo em desuso. Honrar pai e mãe. Cada dia mais os filhos têm sido... Tem hora que eu falo assim, Pai Celestial, tem menino que está sendo criado pelo computador e pelo celular e mais nada, e ele está perdendo tudo e não sabe por que está perdendo tudo. Então honra teu pai e tua mãe. Guarda esse mandamento no teu coração. Você não sabe quando teu pai vai embora, quando tua mãe vai embora. Não espera você chegar na beira do caixão para poder falar para ele assim, ó, pai, eu te amo. Não. Ô mãe, eu te amo. Não. Faça isso hoje. Procura reconciliar-se com seu pai se você não está bem com ele. Porque você está quebrando o mandamento. Tem pai que não conversa com o filho e filho que não conversa com o pai. Mas eu vou falar para o filho que não conversa com o pai e com a mãe. É um absurdo isso. Ah, mas meu pai é isso. Não importa.
perdoa ele e segue em frente, porque isso vai prolongar seus dias sobre a terra. E isso é importante.